Quando meu irmão se mudou para cá temporariamente, meu pai exigiu que eu me mudasse para a lavanderia. Foi assim que tudo começou. O primeiro estalo que me fez perceber que às vezes o amor da família pode virar o peso mais injusto do mundo. Meu nome é Bruna, tenho 27 anos e moro com meu pai, seu Deodoro, em Campinas há 5 anos. Muita gente acha estranho uma mulher da minha idade ainda viver com o pai, mas havia um motivo. Ele precisava de mim. Meu pai foi diagnosticado com diabetes e hipertensão há 3 anos, e desde então venho bancando praticamente tudo: remédios, supermercado, contas da casa, consultas médicas. Eu trabalhava como higienista dental numa clínica no centro, e o salário, mesmo justo, mal cobria nossas despesas. Mas eu fazia questão. Desde que minha mãe faleceu, quando eu tinha 19 anos, ele sempre esteve ao meu lado. Me ajudou a terminar a faculdade, me apoiou quando decidi mudar de área e sempre dizia que tinha orgulho de mim. Então, cuidar dele parecia o certo a se fazer. O problema começou quando Jackson, meu irmão mais velho, decidiu voltar para casa por um tempo. Ele morava em Curitiba com a esposa, Jamili, há 8 anos. Raramente aparecia, 2 vezes por ano se muito, e nunca mandava R$1 para ajudar com nada. Quando o papai adoeceu, a ajuda dele foi mandar uma cesta de frutas e um cartão com melhoras. Naquela noite de quinta-feira, enquanto preparava o jantar, ouvi meu pai atendendo o telefone. O rosto dele iluminou-se por um instante. "Jackson, que surpresa, meu filho!" Mas a expressão alegre logo se transformou em preocupação. Depois de desligar, ele ficou calado, mexendo no prato. "Tudo bem, pai?" perguntei. "Jackson e Jamil estão com problemas financeiros. Disse que talvez precisem ficar aqui por um tempo, só até se reorganizarem." Meu coração gelou. "Aqui? Família ajuda a família", respondeu ele com aquele tom manso, mas que sempre me fazia ceder. E assim, sem muito aviso, 3 semanas depois, o caminhão deles estacionou na garagem. Eu chegava do trabalho ainda de uniforme quando vi os dois descarregando caixas. Jackson abriu um sorriso falso. "Ei, mana, chegamos uns dias antes, surpresa!" Jamili, de braços cruzados, olhava nossa casa simples como se tivesse sido condenada a um exílio. O olhar dela dizia tudo. "Como alguém vive assim?" disse Jackson como se nada fosse. Entrei atrás deles, desconfiada. Papai parecia nervoso. "Bruna, precisamos conversar sobre os quartos." "O depósito? Podemos esvaziar, tem espaço." Antes que ele respondesse, Jamili torceu o nariz. "Aquilo? Impossível. Sem armário, cheio de mofo, não dá." Jackson assentiu. "A gente pensou que, já que você é só uma pessoa, podia ficar na lavanderia, é temporário." Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender se era uma piada. "Na lavanderia? É espaçosa", disse Jackson, tentando soar razoável. "E é só por uns meses." Olhei para meu pai esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa, mas ele apenas desviou o olhar. "E minhas coisas?" perguntei, já sentindo a voz embargar. "Guardamos no depósito", respondeu Jamili, impaciente. "Você não precisa de tanta tralha assim." Naquela noite, dormi no futon que Jackson arrumou para mim entre o tanque e o aquecedor de água. O cheiro de sabão em pó impregnava o ar. Cada vez que o aquecedor ligava, o barulho vibrava nas paredes. Eu olhava o teto e me perguntava como as coisas tinham chegado àquele ponto. Na manhã seguinte, encontrei Jamili na cozinha, já reorganizando tudo. Minhas canecas favoritas tinham desaparecido. "Bom dia", disse eu, tentando soar educada. "Bom dia", respondeu ela, sem tirar os olhos do celular. "Mudei a disposição das coisas, agora faz mais sentido." Quando perguntei pela minha lancheira, ela respondeu: "Ah, aquela azul velha? Tava feia, joguei fora. Você pode comprar outra, né?" Engoli em seco. Era só uma lancheira, mas era minha. Era parte da minha rotina. E aos poucos, percebi. Eles estavam me apagando da minha própria casa. As semanas seguintes foram um inferno. Jackson e Jamili se comportavam como se eu fosse uma hóspede indesejada. Reclamavam da vizinhança, mudavam os móveis de lugar e transformaram o lar em um cenário de invasão silenciosa. Eu era a intrusa, a estranha na lavanderia. E meu pai continuava calado, fingindo que não via. O dia em que tudo desmoronou, os dias viraram semanas e a lavanderia se tornou meu quarto oficial.
Eu acordava com o barulho da máquina de lavar girando e ia dormir com o som abafado da TV da sala, onde Jackson e Jamília assistiam séries até tarde. A casa onde cresci, que antes era cheia de lembranças boas, agora parecia uma prisão emocional. Jamília dominou a cozinha, trocou os utensílios, guardou as minhas coisas em lugares mais lógicos e comprou uma máquina de café caríssima, como se estivéssemos num apartamento de luxo. Meu pai, seu Deodoro, tentava manter a paz, mas cada vez que eu o via evitar o olhar, era como um soco no estômago. Eu estava pagando as contas, sustentando aquele teto, e mesmo assim, de alguma forma, eu é que parecia ser o incômodo. Certo dia, cheguei do trabalho e encontrei meu irmão sentado à mesa com o pai. O clima estava tenso. "Precisamos conversar", disse Jackson cruzando os braços. "Sobre o quê?", perguntei, exausta. "Sobre o espaço da casa. Não é justo 3 adultos morando apertados assim." Eu o encarei, esperando a piada, mas ele continuou sério. "Talvez fosse melhor você procurar seu próprio canto." Meu pai, cabisbaixo, apenas completou: "Bruna, talvez eles tenham razão. Você é jovem, precisa viver sua vida." Por um instante, o chão pareceu sumir sob meus pés. "Você está me mandando embora da nossa casa, pai?" "Não é bem isso, só acho que você deveria pensar no seu futuro." Naquela noite, enquanto eu encaixotava minhas roupas, percebi que estava levando comigo o mínimo: 2 malas, meu crachá da clínica e a vergonha de ser expulsa da casa que eu mesma sustentava. Peguei o celular e liguei para Keila, minha melhor amiga desde a faculdade. Ela sempre dizia: "Se um dia não aguentar mais, vem para cá, sempre tem espaço para você." Dessa vez, eu aceitei. Cheguei ao apartamento dela com os olhos inchados e antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, ela me abraçou. "Fica o tempo que precisar, tá?", disse ela firme. "Agora é hora de cuidar de você." Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina, mas o peso da culpa me acompanhava. Meu pai ligou no 4º dia. "Bruna, o cartão da farmácia deu problema. Pode ver o que houve?" "O cartão é o meu, pai", respondi confusa. Foi quando percebi que ele nem sabia que era eu quem pagava pelos remédios todos aqueles anos. A verdade caiu sobre mim como um raio. Deodoro achava que o governo cobria tudo e Jackson provavelmente acreditava que eu só ajudava um pouco. Ninguém sabia que eu vinha pagando quase R$ 3.000 por mês para manter a casa, as contas, os remédios e a alimentação dele. Abri o notebook e fiz as contas com Keila ao meu lado. "Amiga", ela balançou a cabeça chocada. "Você bancou praticamente a vida inteira do seu pai." "É", respondi amarga. "E agora eles me expulsaram." Nos dias seguintes, decidi não resolver o problema imediatamente. Queria que eles sentissem o peso real daquilo tudo. Na semana seguinte, Jackson me ligou desesperado. "Bruna, a farmácia está cobrando R$ 800 pelos remédios do pai. Isso tá errado." "Não tá, não. É isso mesmo", respondi com calma. "Pede para Jamília parcelar." "Você tá brincando? O Medicare, o SUS, sei lá o quê, não cobre isso." "Cobre parte. O resto eu sempre paguei." O silêncio do outro lado da linha foi tão pesado que dava para ouvir o ego dele desmoronando. "Há quanto tempo você paga isso?", perguntou incrédulo. "Todo mês, nos últimos 3 anos." Naquela hora, percebi o quanto ele não fazia ideia do que era a responsabilidade. Nos dias seguintes, ele tentou me convencer a ajudar só um pouquinho, mas eu não cedi. Deixei que o caos se instalasse. As contas começaram a atrasar e em poucos dias, seu Deodoro ligava várias vezes ao dia desesperado. "Bruna, a hipoteca não foi paga, o banco ligou, o que está acontecendo?" "Eu cancelei o débito automático, pai", disse calmamente. "Eu saí de casa, lembra?" "Mas quem vai pagar agora?" "O Jackson. Você mesmo disse que eles estavam lá para ajudar." Do outro lado da linha, o silêncio dele doeu mais do que qualquer palavra. "Quanto você vinha pagando, filha?", perguntou com a voz trêmula. Respirei fundo e respondi: "Uns 2.500 a 3.000 por mês, pai. Às vezes mais." "Meu Deus", ele murmurou. "Eu não fazia ideia." Naquela noite chorei. Chorei por raiva, por exaustão, por ter sido invisível tanto tempo. Keila me abraçou e disse:
Agora é hora de deixar eles aprenderem o valor do que você fazia. E foi o que fiz. Depois que desliguei o telefone naquela noite, fiquei sentada na sala da Keila, com o notebook aberto e os extratos bancários na tela. Cada linha era um lembrete de quanto eu tinha me sacrificado sem ninguém perceber. Somando tudo, eu já havia gasto mais de R$90 mil cuidando do meu pai. Era como olhar para uma versão antiga de mim mesma, cheia de amor, mas sem limites. Você precisa fazer eles enxergarem, disse Keila, firme. Deixa eles lidarem com o que sempre foi sua responsabilidade. Assenti. Pela primeira vez, eu não ia resolver tudo. Eles iam sentir falta da Bruna que dava um jeito em tudo. Os dias seguintes foram um retrato perfeito do caos. A farmácia ligava direto, o banco também. No 7º dia, seu Deodoro me ligou, aflito. Bruna, minha receita venceu e eles não vão liberar os remédios sem pagamento. Fala com o Jackson, pai. Ele tá aí para isso. Mas ele disse que é muito caro. Pois é, agora ele sabe quanto custa cuidar de alguém. No mesmo dia, Jackson me ligou furioso. Você não pode fazer isso, Bruna. O pai precisa dos remédios. Eu sei, e ele vai ter, assim que vocês resolverem como pagar. Isso é crueldade. Crueldade foi me mandar para a lavanderia, respondi, sem alterar o tom. Agora cada um lida com suas escolhas. Keila, que ouvia tudo do sofá, me olhou e sorriu com um misto de orgulho e espanto. Eu nunca te vi tão firme. Nem eu, confessei. É estranho, mas libertador. Nos dias seguintes, Jamili me mandou mensagens indignadas, dizendo que eu estava colocando a saúde do meu pai em risco. Eu apenas lia e não respondia. Ela nunca entenderia o que era passar anos se sacrificando por alguém e ser tratada como um estorvo. Mas a culpa veio, como sempre vinha. Na madrugada do 8º dia, acordei com o coração acelerado, imaginando meu pai passando mal. Liguei para a farmácia e quitei a dívida. R$847, dinheiro que eu não podia gastar, mas gastei, porque, apesar de tudo, ele ainda era meu pai. Na manhã seguinte, Keila me encontrou sentada no sofá, com os olhos inchados e a fatura aberta no celular. Você pagou, né? Paguei. E valeu a pena? Ainda não sei. As semanas passaram e a tensão na casa do meu pai aumentou. As contas não paravam de chegar e agora Jackson começava a entender o peso daquilo tudo. Um dia, ele me ligou com a voz cansada. Bruna, eu não sei como você fazia isso. Fazendo, respondi, sem reclamar, sem ajuda e sem ninguém perceber. Ele suspirou. A gente errou feio contigo. Vocês não erraram, Jackson. Vocês me usaram. Silêncio. E pela primeira vez, ele não tentou se defender. Mas a trégua durou pouco. No 12º dia depois da minha saída, alguém bateu na porta do apartamento da Keila. Era Jamili, de braços cruzados, semblante irritado. Precisamos conversar. Sobre o quê? Perguntei, fria. Sobre o fato de você ter abandonado seu pai e deixado tudo nas nossas mãos. Ele tá sem luz, sem gás e quase ficou sem remédios. Cruzei os braços também. Curioso, porque eu lembro bem de quando me disseram para ir para a lavanderia, ou sair. Aquilo foi diferente. Foi, dei um passo à frente, porque para mim foi exatamente isso, expulsão. Ela tentou argumentar, mas as palavras começaram a vacilar. Você não pode simplesmente lavar as mãos. Posso sim, porque eu lavei roupa lá por tempo demais, respondi, olhando direto nos olhos dela. Jamili ficou sem reação, sentou-se no sofá visivelmente abalada. Eu não fazia ideia de quanto você gastava. Claro que não fazia, nenhum de vocês fazia questão de saber. Só se importavam enquanto fosse conveniente. Quando ela foi embora, Keila saiu do quarto, onde tinha ficado quieta ouvindo tudo. Você foi perfeita. Eu tô cansada, confessei, cansada de carregar todo mundo nas costas. 2 dias depois, meu pai ligou. A voz dele estava diferente, mas trêmula, quase envergonhada. Bruna, preciso te pedir desculpas. Pelo quê? Por tudo. Eu não sabia o quanto você estava pagando. Jackson me mostrou as contas. Eu fiquei em choque. Fechei os olhos. Eu sei, pai. Eu te expulsei da sua casa. Eu deixei eles te tratarem mal. Sim, deixou. Ele respirou fundo. Eu não mereço o que você fez por mim. Pai, o Senhor é meu pai, mas a partir de agora, cada um cuida da sua parte. Ele concordou.
Disse que ia tentar encontrar programas de auxílio e opções mais baratas de remédio. E eu, mesmo exausta, paguei aquele mês mais uma vez. Só aquele mês. Depois, prometi para mim mesma, nunca mais. E pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Bruna, eu não fazia ideia. Seu pai deu a entender que você simplesmente o deixou. Eu tô sem palavras. Depois vieram outras mensagens, uma após a outra, de primos e tios dizendo o mesmo. A cada novo e-mail, a sensação de alívio crescia, como se finalmente a verdade tivesse voz. Mas claro, ele não ficou calado por muito tempo. Uma semana depois, seu Deodoro me mandou uma mensagem curta. Precisamos conversar pessoalmente. Demorei 2 dias para responder. Por fim, aceitei. Cafeteria da Keila, sábado, 2 da tarde. No dia marcado, cheguei cedo. O céu estava nublado e o vento frio deixava o clima ainda mais tenso. Sentei numa mesa no canto e fiquei observando a porta, com o coração disparado. Quando ele entrou, parecia mais velho. Caminhava devagar, apoiado na bengala. Sentou-se à minha frente, mexendo no café sem me encarar. Obrigado por ter vindo, filha. O senhor disse que precisava conversar. Então, fale. Ele pigarreou. Aquele e-mail foi pesado, Bruna. Pesado? Repeti. Pesado foi o que o senhor fez comigo. Me expulsou da minha casa e depois contou para todo mundo que eu te abandonei. Eu apenas contei a verdade. Ele tentou justificar. Eu estava magoado. Achei que você tinha desistido da família. Eu não desisti, pai. Eu só parei de ser explorada. Ele me olhou pela primeira vez e eu vi nos olhos dele um tipo de vergonha que nunca tinha visto antes. Eu não imaginava que você fosse divulgar isso para todo mundo. E o senhor imaginava que eu fosse engolir calada as mentiras que andava contando? Retruquei. Isso deixou de ser particular quando o senhor começou a inventar história. Houve um silêncio pesado entre nós. Eu estava com raiva, disse ele por fim. Você foi embora e eu me senti abandonado. Abandonado, pai? O senhor me mandou para a lavanderia. Me deu 2 opções, dormir no tanque ou sair. Eu escolhi sair. Ele respirou fundo, como se estivesse sentindo o peso de cada palavra. Eu errei, Bruna. Eu não devia ter deixado Jackson te tratar daquele jeito. Não foi só ele, pai. O senhor também me tratou como se eu fosse descartável. As lágrimas começaram a escorrer no rosto dele. Eu falhei com você. Pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nas palavras dele. Mas, ainda assim, precisava dizer o que estava preso na garganta. Eu não quero um pedido de desculpas, eu só quero respeito. Quero que o senhor pare de se fazer de vítima e reconheça o que fez. Ele assentou, emocionado. Você tá certa. Eu aceitei ajuda como se fosse obrigação. Eu te dei como garantida. Aquelas palavras quebraram algo dentro de mim. Não de dor, mas de libertação. Eu não sou mais sua cuidadora, pai, nem sua provedora. Eu sou só sua filha. Ele segurou minha mão com delicadeza. E isso já é mais do que eu mereço. Saí dali leve, como se tivesse tirado um peso de anos das costas. No caminho para casa, o vento bateu no rosto e eu sorri. Pela primeira vez, não por alívio ou por medo, mas por liberdade. Recomeços e feridas que cicatrizam devagar. Os meses seguintes, depois daquela conversa com seu Deodoro, foram silenciosos, mas não tristes. Era um silêncio diferente, de quem finalmente tinha dito tudo o que precisava. Eu voltava a respirar. Trabalhar na clínica se tornou mais leve e, com o incentivo da Keila, comecei a fazer alguns freelas nos fins de semana, eventos, assessoria de saúde bucal, palestras rápidas em escolas. Queria juntar dinheiro, ter algo só meu. No fundo, ainda havia medo, o medo de cair de novo na armadilha de viver pelos outros. Meu pai começou, aos poucos, a se virar. Descobriu um programa municipal que cobria parte dos medicamentos, conseguiu renegociar a conta da casa e até contratou uma moça para ajudar nas tarefas diárias. Ele me ligava de vez em quando com aquele jeito calmo. Bruna, paguei as contas em dia essa semana. Tô até cozinhando meu próprio almoço. Olha só, quem diria, hein? Eu brincava. Só não vai abusar do sal. Ele ria, meio sem graça. Aprendi com você. As coisas pareciam finalmente seguir um rumo. Até que um dia, numa tarde de sexta-feira, meu irmão Jackson apareceu no meu apartamento. Eu quase não acreditei quando abri a porta. Ele estava diferente, abatido, olheiras fundas, o cabelo desalinhado.
Posso entrar? Perguntou, num tom que nunca tinha usado comigo antes. Sentei no sofá e esperei ele se explicar. A Jamili foi embora, voltou para Curitiba, disse que não aguenta mais viver apertada, sem dinheiro, tá entrando com o divórcio. Engoli em seco. Sinto muito. Não sinta, ela fez o certo, ele abaixou a cabeça. Eu que estraguei tudo. Achei que voltar para casa do pai seria fácil, achei que o problema era você e que eu ia salvar a família. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O peso daquelas palavras pairava entre nós. Eu não vim pedir nada, Bruna, só vim pedir desculpas, de verdade. Ele me olhou nos olhos. Eu vi o que você fazia, vi as contas, vi o esforço, eu não tinha ideia. Foi a primeira vez em muito tempo que eu vi Jackson como meu irmão e não como o homem arrogante que me expulsou da minha própria casa. Obrigada por dizer isso, respondi, com um nó na garganta. Mas o que vai fazer agora? Vou me mudar, aluguei um quartinho no outro lado da cidade. Ainda vou ajudar o pai no que der, mas preciso recomeçar. Assenti. Boa sorte, de verdade. Ele se levantou para ir embora, mas antes de abrir a porta, disse algo que nunca vou esquecer. Você foi mais filha do que eu fui filho, e mais mãe do que o pai foi pra gente. Assim que ele saiu, sentei e chorei, não de tristeza, mas de alívio, porque de alguma forma as peças estavam finalmente se encaixando. Naquela mesma semana, seu Deodoro me ligou. Jackson me contou tudo, ele vai sair da casa, disse que quer seguir o próprio caminho. Fico feliz por ele. Eu pensei em te chamar para voltar para cá. Ele hesitou, mas acho que você tá melhor onde está, né? Sorri, mesmo que ele não pudesse ver. Tô, pai, pela primeira vez em muito tempo. Eu imagino, mas eu tô com medo de ficar sozinho. O senhor não tá sozinho, só tá aprendendo a viver sem depender. Houve um silêncio demorado. Eu mereço isso, né? Ele perguntou com voz trêmula. Merece aprender, assim como eu mereço ter paz. Naquela noite, fiquei olhando pela janela do meu apartamento simples, as luzes da cidade piscando lá embaixo. Era incrível como a vida podia mudar tanto em poucos meses. Antes, eu vivia no piloto automático, agora eu respirava liberdade. 3 meses depois, minha rotina já era outra. Eu tinha conseguido um segundo emprego fixo numa empresa de catering, ajudando na parte de atendimento e organização de eventos. O salário dobrava o que eu ganhava na clínica. Keila, como sempre, vibrava com cada conquista. Tá vendo? O universo tá te devolvendo tudo que tiraram de você. Acho que é só a vida me dando uma segunda chance, respondi. E talvez fosse mesmo. Meu pai também parecia mudar. Nas raras ligações que fazíamos, ele não pedia dinheiro, nem reclamava da vida. Falava sobre os amigos novos, o grupo de caminhada, a dieta que finalmente estava seguindo. Tô me virando bem, filha, dizia. E sabe, é bom ser responsável pela própria vida. É libertador, né? Respondi, sorrindo. Demorei para entender, mas aprendi com você. Ouvir aquilo foi como fechar um ciclo. No entanto, a ferida ainda estava lá, cicatrizando devagar. Havia mágoas que talvez nunca desaparecessem, mas agora elas doíam menos. Keila costumava dizer que cada mulher tem um ponto de virada, o momento em que ela decide parar de sobreviver e começa a viver. O meu foi naquela lavanderia. Quando me mandaram para lá, me reduziram a nada, mas foi ali, entre o cheiro de sabão e o barulho da máquina, que comecei a entender meu valor. E entender o próprio valor muda tudo. Liberdade, perdão e o valor de recomeçar. 6 meses se passaram desde aquele último café com seu Deodoro. A vida havia mudado de um jeito que eu jamais imaginaria quando dormia na lavanderia, cercada por produtos de limpeza e o som constante do aquecedor de água. Agora, eu morava num apartamento de 1 quarto, iluminado, com varanda e plantas que eu mesma cuidava. O aluguel era justo e com os 2 empregos, na clínica e na empresa de eventos, eu finalmente tinha estabilidade. Não luxo, mas paz. Keila, que virou praticamente minha irmã, me ajudava a decorar o lugar. Estávamos pendurando quadros quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Já estou instalado no apartamento novo. É pequeno, mas perfeito. Obrigado por me ajudar a escolher. Sorri. Eu o tinha acompanhado em algumas visitas a condomínios para idosos, mas deixei que ele tomasse a decisão final.
Ele escolheu um lugar tranquilo, cheio de luz, com uma varanda que pegava o sol da manhã. Era um novo começo, para ele e para mim. Alguns dias depois, ele me convidou para jantar. Nada de formalidades, disse. Só a gente, carne assada e conversa boa. Hesitei, mas aceitei. Quando cheguei, o apartamento estava impecável e meu pai parecia outro homem. Ficou bonito aqui, pai, comentei olhando ao redor. Foi você quem me inspirou. Eu queria um lugar simples, mas meu. Durante o jantar, falamos sobre o trabalho, sobre a Keila, sobre o cachorro do vizinho dele. Tudo leve, sem o peso do passado. No meio da conversa, ele respirou fundo. Bruna, decidi vender a antiga casa. Sério? Perguntei, surpresa. Vai mesmo se desfazer dela? É grande demais para mim, cheia de lembranças, de arrependimentos. Quero seguir leve. Assenti. Faz sentido. E com o dinheiro, vou investir em algo que me dê segurança. Não quero nunca mais depender de ninguém. Ele sorriu e pela primeira vez em muito tempo, aquele sorriso era sincero. Você tinha razão, filha. A gente só entende o valor da independência quando aprende a andar sozinho. Ficamos em silêncio por um momento e ele completou. Eu te fiz mal, Bruna. Mas saber que você tá bem, isso me dá paz. Eu tô bem, pai, de verdade. Ele segurou minha mão, emocionado. E eu tô orgulhoso. Saí de lá com o coração leve. Na semana seguinte, Jackson me mandou mensagem no grupo da família. Jantar no sábado. Quero comemorar a promoção da Bruna, por minha conta. Sim, promoção. A empresa de eventos onde eu trabalhava me ofereceu uma vaga de gerente de operações, com plano de carreira e participação nos lucros. Quando li a mensagem, meus olhos encheram de lágrimas. Keila, como sempre, foi a primeira a comemorar. Tá vendo? A vida finalmente tá te devolvendo tudo que tiraram de você. Tá sim, respondi rindo. Mas dessa vez, sou eu quem escolhe para onde vou. O jantar foi simples, mas cheio de significado. Meu pai estava sereno, Jackson parecia mais maduro e pela primeira vez em anos rimos juntos sem mágoas. Era como se todos tivéssemos passado por um incêndio e ainda que chamuscados, estivéssemos prontos para recomeçar. Depois do jantar, quando cheguei em casa, fiquei parada na varanda olhando as luzes da cidade. Aquele momento, aquela paz, era o que eu sempre procurei. Peguei meu caderno e escrevi algo que Keila sempre dizia, mas que só agora fazia sentido. A gente não precisa de permissão para começar de novo. E eu comecei. Comecei dizendo não quando precisava. Comecei valorizando meu tempo, meu descanso, minha saúde. Comecei escolhendo quem ficava e quem ia. Entendi que amor sem limite vira prisão, que ajudar demais pode se transformar em vício e que cuidar dos outros não significa se esquecer de si mesma. Entendi que perdão não é voltar atrás, é seguir em frente sem carregar rancor. Hoje, quando olho para trás, vejo a garota que dormia na lavanderia e sinto orgulho dela. Porque foi ali, naquele espaço minúsculo e abafado, que nasceu a mulher que eu sou agora. A mulher que entendeu que o amor verdadeiro começa quando a gente se escolhe. A mulher que entendeu que o temporário dos outros não pode ser o permanente da nossa dor. E a mulher que descobriu que a paz vale mais do que qualquer aprovação. A vida segue, e eu sigo com ela. E se um dia alguém me perguntar o que aprendi com tudo isso, direi apenas: aprendi que, às vezes, ser expulsa de um lugar é a única forma de encontrar o seu próprio lar. E foi assim que o que começou com uma lavanderia virou o maior ato de liberdade da minha vida.